Celebrimbor não queria destruir a Terra-média, ele queria consertar o erro da própria família. Ele era neto de Fëanor, o elfo que criou as Silmarili e desencadeou uma das maiores tragédias da Primeira Era. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Não existe uma maldição do sangue literal, operando como magia barata. Existe algo muito mais denso. Existe o peso da condenação de Mandos, o destino trágico dos Noldor, sentenciados a verem todas as suas grandes obras terminarem em traição e ruína, marcados pelo orgulho do juramento de Fëanor. E Celebrimbor nasceu no pior e no mais belo momento possível. Ele veio ao mundo em Valinor durante o fim da Era das Árvores. Isso significa algo gigantesco. Celebrimbor pertence a uma geração de elfos que ainda carregava a memória viva da luz das duas árvores de Valinor, antes do sol, antes da lua, antes do mundo ser quebrado pelas guerras de Morgoth. Ele nasceu em um tempo em que os Noldor ainda acreditavam que a beleza podia durar para sempre, e talvez tenha sido justamente isso que o destruiu. Quando Morgoth destrói as árvores e rouba Silmarili, o mundo de Celebrimbor entra em colapso. O juramento de Fëanor. Os Noldor partem para a Terra-média e Celebrimbor cresce testemunhando as consequências do orgulho da própria família. Ele vê os Noldor serem consumidos por guerras internas, reinos élficos caírem, alianças se quebrarem e Beleriand quase inteira desaparecer no fim da Primeira Era. Ele sobrevive a tudo isso. Celebrimbor literalmente atravessa o fim de um mundo. Na carta de 153 de Tolkien, ele escreveu que Celebrimbor era diferente de seu avô. Ele repudiou as ações terríveis de seu pai Curufin e tentou se afastar da escuridão da sua linhagem. Ele não queria poder para dominar. Ele tinha uma falha muito mais sutil: a paixão avassaladora por criar coisas e o desejo de preservá-las para sempre. Celebrimbor nasceu sob esse legado e tentou escapar dele, criando algo maior, mais puro e mais belo do que tudo que sua família já havia feito. No ano de 750 da Segunda Era, Celebrimbor e os Noldor fundam Eregion, um reino de artesãos e sábios, localizado estrategicamente perto dos Anões de Khazad-dûm. Uma prova de tal amizade são as Portas de Durin, que foram criadas em parceria entre Celebrimbor e o Anão Narvi de Khazad-dûm. Essas portas são uma passagem feita para os Elfos, facilitando assim o comércio e a boa convivência entre eles. Uma amizade inédita na história de Arda. Ost-in-Edil, sua capital, era uma cidade de luz, conhecimento e perfeição técnica. Eles atingiram o ápice do que os elfos poderiam ser na Terra-média. Mas em Tolkien, isso sempre é um aviso. Quando a criação se torna obsessão, a queda já começou. A verdadeira motivação, na carta 131 de Tolkien, ele explica que o grande erro dos elfos de Eregion foi querer ter o bolo e comê-lo também. Nas palavras do professor, eles se recusaram a voltar para o oeste, que no caso é Valinor, onde estariam em paz, porque na Terra-média eles eram os seres mais sábios e elevados. Eles queriam status de deuses locais, mas ao mesmo tempo estavam obcecados em parar o tempo e curar as feridas do mundo para que a Terra-média ficasse tão perfeita quanto Valinor. Foi essa brecha, o desejo nobre, porém arrogante, de congelar a beleza e brincar de criadores supremos, que abriu as portas de Eregion. Eles não caíram pela força das armas, eles caíram porque alguém, no ano de 1200 da Segunda Era, bateu a porta de Ost-in-Edil, prometendo exatamente o que Celebrimbor mais desejava: o conhecimento para fazer a Terra-média brilhar para sempre. O nome dele era Anatar, o Senhor dos Presentes, também conhecido como Sauron. Então ele chegou, não como um invasor montado em feras, mas como uma resposta às orações de um artista. Ele dizia ser um emissário dos Valar, enviado para finalizar o que os deuses começaram. Ele não falava em destruição, ele falava em ordem, em cura, em evolução. Mas por trás desse discurso estava Sauron, e sua arma mais perigosa não era a força, era algo muito mais íntimo: a validação do ego. Na carta 131, Tolkien explica que Sauron usou o desejo dos elfos de transformar a Terra-média em uma cópia de Valinor. Ele não disse: eu sou melhor que você. Ele disse: por que a Terra-média deveria ficar desolada e sombria enquanto Valinor brilha?
Vocês têm o poder de torná-la tão bela quanto o Oeste. Eu lhes ensinarei como. Para Celebrimbor, Anatar era o mentor que Fëanor nunca teve. Ele sussurrava o que o orgulho de Celebrimbor precisava ouvir. Mas você não é apenas a sombra do seu avô. Você pode superá-lo. E durante 300 anos, de 1200 a 1500 da Segunda Era, essa mentira foi o alicerce de Eregion. No ano de 1500 da Segunda Era, a Forge atinge o ponto de ebulição. Sob a tutela de Anatar, os ferreiros de Gwaith e Myrdain começam a criar os Grandes Anéis. Sauron não tocou fisicamente em cada anel, mas ele forneceu a fórmula, ele contaminou o processo. Os 9 e os 7 foram criados com o auxílio direto de Sauron. Eram ferramentas de dominação disfarçadas de joias. Os 3 anéis, Vilya, Narya e Nenya, estes foram o ápice da obra de Celebrimbor, forjados em segredo por volta de 1590 da Segunda Era, sem a mão de Sauron. Eles eram puros de intenção, mas aqui reside a tragédia. E na carta número 153 de Tolkien, ele descreve que os anéis eram, em essência, máquinas para parar a mudança e o tempo. Mesmo os 3 que Celebrimbor fez para curar e preservar foram criados usando o conhecimento de Sauron. Eles eram frutos de uma ciência proibida. E então, o golpe de mestre, no ano de 1600 da Segunda Era, longe dali, no fogo do Monte da Perdição, Sauron forja um anel. Ele não fez para ser mais um anel no sistema, ele o fez para ser o sistema operacional. No momento em que Sauron colocou o e pronunciou o feitiço, um anel para todos governar, um anel para todos encontrar, um anel para todos unir, e na escuridão aprisionar, nas terras de Mordor, onde as sombras repousam. Celebrimbor, em Eregion, sentiu a verdade como um punhal nas costas. O erro não foi apenas confiar em um estranho, foi acreditar que o poder de preservar o mundo poderia ser forjado sem um preço. E aqui entramos na morte de um sonho, a queda de Eregion, entre o ano de 1695 a 1697 da Segunda Era. Sauron não enviou uma carta de guerra. Ele enviou um exército que obscureceu o horizonte. A estratégia do isolamento. Sauron moveu suas peças para que ninguém pudesse ajudar. Ele bloqueou o norte, impedindo a chegada rápida de Gil-galad e Elrond, e isolou o leste, às portas de Khazad-dûm. O erro de cálculo. Celebrimbor acreditava que a diplomacia ou a beleza de suas obras ainda tinham algum peso. Ele descobriu que, para o Sauron de guerra, a arte só tem valor se puder ser usada como algema. Antes do primeiro portão cair, Eregion já estava em ruínas por dentro. A percepção de que cada anel forjado era uma antena para a vontade de Sauron, pânico de saber que o Senhor dos Presentes conhecia cada fraqueza de suas defesas, Celebrimbor entende que o inimigo não está apenas batendo a porta, ele ajudou a construir a fechadura. E assim acontece o cerco de Ost-in-Endil, a queda da Cidade da Luz, em 1697, durante a Segunda Era. A invasão final foi rápida e brutal. Elrond tentou trazer socorro com uma força de Lindon, mas chegou tarde demais e foi quase aniquilado, sendo salvo apenas por uma intervenção desesperada dos anões de Khazad-dûm, que atacaram a retaguarda de Sauron para permitir a fuga dos sobreviventes, que fundariam Valfenda. Ost-in-Edil não caiu em uma batalha épica de meses, foi um colapso acelerado. A cidade feita para criar não tinha pele para sangrar. Celebrimbor é capturado vivo no pátio de sua própria casa dos ferreiros. Sauron exige os 7 e os 9, que ele recupera por tortura e força. Mas o seu verdadeiro desejo são os 3 anéis élficos. Celebrimbor, o elfo que viveu pelo orgulho da criação, morre por um ato de humildade e sacrifício. Ele suporta a tortura de um Maia para proteger Galadriel, Gil-galad e Círdan. Ele morre sem entregar o paradeiro dos 3. Sauron vence a guerra física, mas perde a guerra espiritual pelos anéis mais puros. Esta é a imagem mais assustadora de Tolkien. O corpo de Celebrimbor, cravejado de flechas, pendurado em um mastro de guerra. A criação sem a minha permissão é um crime punível com o esquecimento. Essa foi a mensagem que Sauron quis passar fazendo isso. O neto de Fëanor, que buscava redimir o nome da família criando algo curativo, termina como um símbolo de horror. Ele morre não como um general,
mas como um aviso. A queda de Eregion ilustra o conceito de subcriação. Tolkien acreditava que o homem, ou elfo, tem o impulso de criar, mas quando essa sensação se torna uma tentativa de dominar ou parar o tempo, ela se abre para o mal. Celebrimbor não caiu por ser mal, mas por acreditar que a estética era mais forte que a ética. Ele achou que poderia usar o conhecimento do mal para gerar o bem absoluto.